Girando o nosso assunto, agora nós vamos falar a respeito da manifestação dos empresários ontem aqui em Paranaíba. Os empresários e comerciantes do município realizaram aí na tarde de ontem, né? Você que acompanha o Jornal do Povo pelas redes sociais vai poder aí conferir um pedacinho de como que foi essa manifestação, do momento que passava aqui em frente à Rádio Cultura FM. Nós fizemos o registro e você vai poder acompanhar aí a quantidade de pessoas, né, que estavam aí nessa manifestação. Então, diante aí da informação de que haveria uma reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e, claro, né, com medo de que houvesse a decisão, né, de um lockdown, que é o fechamento total do comércio aqui em Paranaíba, eles se manifestaram contrário, né, a essa possível aí decisão do comitê, né? Uma carreata em protesto contra esse possível fechamento diante do aumento dos casos de contaminação e também internações pela doença aqui no município. Os comerciantes e empresários aqui de Paranaíba se mostraram contrários a qualquer tipo de medida que acarrete aí no fechamento do comércio. A convocação foi feita por meio de grupos de WhatsApp e outras redes sociais e também divulgada por meio de carros de som na cidade. Essa mobilização dos manifestantes começou por volta das 13 horas em um estabelecimento comercial na Avenida Engenheiro Marcelo Miranda Soares e seguiu até o centro da cidade, se concentrando em frente ao prédio da ACIP, onde o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 realizava a reunião para tratar dessas novas medidas de contenção do avanço da doença no município. E a Associação Empresarial de Paranaíba, mais cedo, conversei com o Flávio Cury, já tinha se manifestado contrário também a esse fechamento do comércio. Olha, você que está acompanhando a nossa transmissão agora está podendo ver aí as imagens, né, dessa manifestação do pessoal aí nos seus carros, né, pedindo pelo não fechamento, inclusive escrito aí nos carros, né, pelo não lockdown, né, pelo não fechamento aqui do comércio do município. E durou cerca de 1 hora essa carreata pelas ruas da cidade. Esse momento que foi feito esse registro foi quando passava aqui em frente à Rádio Cultura FM. O pessoal, então, aí, vários empresários do município, funcionários do comércio também, né, que participaram desse chamamento, né. Houve uma convocação em peso, por sinal, né? Com certeza. Pelas redes sociais, até por carros de som. Exatamente. Aqui na nossa cidade, né? E só destacando que, como eu estava dizendo, o presidente da ACIP, o Flávio Cury, né, conversei com ele ontem pela manhã, ele falou assim: olha, Thalita, eu vou esperar a decisão do comitê. Caso aí afete o comércio local, aí a gente fala, mas por enquanto eu prefiro não falar, mas a associação é contrária a esse fechamento do comércio, né? É contrária, sim, inclusive aí foi divulgado, né, postado nas redes sociais uma arte, né, com esse posicionamento da própria ACIP. E eu conversei ontem com o Vandinho, né, e ele fala um pouco pra gente sobre essa preocupação dos comerciantes, né, com esse possível, né, cogitou-se aí esse possível fechamento do comércio, a importância, né, do comerciante se fortalecer agora, né, e não fechar as suas portas. A gente pensa que se fechar esse comércio de Paranaíba, vai sacrificar toda a população, porque a nossa população já vem sofrida por falta de emprego, inclusive fechou o frigorífico, de vez em quando você fica sabendo de empresas menores fechando também, e mais uma situação dessa, eu acho que vai acabar de arrebentar com o comerciante de Paranaíba, até porque nossa água, nossa energia, parcela que a gente tem com fornecedor, com um banco, que o governo emprestou dinheiro para todo mundo aí, todo mundo pegou dinheiro, agora tem as parcelas. Nada disso foi falado ainda de prorrogar isso. Então o que vai acontecer, que daqui a 15 dias já vai estar um monte de boleto vencido, sem dinheiro em caixa, como se diz, vai ter mais empresas fechadas e é mais gente desempregada, sem pensar que a gente tem que saber que em Paranaíba tem uma grande parcela de pessoas que trabalham com mão de obra, diarista, aquela pessoa que trabalha, precisa do dia a dia para poder se sustentar. Se parar tudo, como vai ficar essa pessoa que depende do que ele ganha durante o dia para comer à noite? E 2020 já foi um ano muito difícil para vocês, né? Eu acredito que repassar por toda aquela situação, ver tudo acontecer novamente não deve ser fácil.
Sim, quer dizer, no meu pensamento, se parasse 15 dias e resolvesse a situação, que não corresse o risco de ter isso lá na frente de novo, beleza, maravilha, seria até a favor. Mas a gente sabe que se fechar 15 dias ou uma semana, o que for, vai continuar a mesma situação. O que tem que acontecer é que cada cidadão tem que saber do seu compromisso, de se defender contra essa doença. A gente sabe que tem muita gente que sai à noite, que vai pra balada, que fica em porta de bar. Gente, passa a comprar sua bebida e consumir em casa. Não fazer aglomeração nas ruas, igual a gente tem visto aí na porta das conveniências. Bom, essa entrevista ela foi gravada antes, né, da reunião do comitê começar, e aí após essa manifestação, né, que se concentrou em frente à CIP, os membros começaram a chegar e foi quando teve início, então, mais uma reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus em Paranaíba, que decidiu pelo não fechamento do comércio da cidade, né? A informação foi aí deliberada, foi discutida durante essa reunião, né? Que tem aí representantes da Câmara de Vereadores, tem representantes das forças de segurança, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria Pública, tem também aí presente no comitê, né? O pessoal que faz parte das igrejas, né? Então tinha aí pastores evangélicos, tinha também presença de representantes do judiciário do município, tem presença, claro, né, de secretários municipais, como o procurador Marcelo Facinha, a doutora Adailda Lopes, ela que é secretária de administração, o próprio secretário de saúde, né, o doutor Mauri, faz parte também do comitê, e o Flávio Cury, presidente da CIP, também participando, e foi feita aí essa deliberação, então, sobre quais medidas, né, deveriam ser tomadas aqui no nosso município. Eu participei da reunião também, acompanhei a reunião, né, acompanhei a reunião, e eu pude perceber que os membros, eles foram bem unânimes com relação a esse fechamento do comércio, né? De que o problema não está no comércio, e sim na falta de fiscalização das medidas a serem cumpridas. Então, eu já falo para vocês que não vai ter nenhuma mudança radical no decreto, né? Nas medidas que vão ser tomadas aqui em Paranaíba. Tanto que o toque de recolher continua no mesmo horário, das 22 às 5. A questão da lotação, né, dos estabelecimentos continua em 50%, né? Às vezes muita gente não sabe, já passou tanto tempo, né? A gente já está tanto tempo assim, então lotação dos comércios, né? Salões de festas, 50% que pode. Isso continua. O que vai haver é uma fiscalização mais efetiva, né? Se está sendo cumprido ou não está sendo cumprido. Como isso vai acontecer também foi discutido lá. A Vigilância Sanitária em Paranaíba possui apenas 4 fiscais para fazer esse trabalho. E essas 4 pessoas não conseguiriam atender aí, de fato, a cidade toda. Então, o que foi aí discutido, até uma sugestão do Dr. Ronaldo Vieira Francisco, promotor, é de que cada secretaria do município indicasse 3 servidores para que pudesse fazer essa fiscalização. E no caso, esses servidores que da Secretaria de Saúde, por exemplo, fiscalizariam os estabelecimentos da área da saúde, né? Clínicas, laboratórios, entre outros aí tipos. O pessoal da Secretaria de Comércio, de Indústria e Comércio, fiscalizaria o comércio e também as indústrias, né? O pessoal da educação, as escolas e assim por diante, né? Cada pasta ficaria responsável aí pelo seu ramo, né? De fiscalizar o seu ramo. Foi até discutido também a questão da sociedade, né? De incluir membros da sociedade para ajudar também nessa fiscalização. E, claro, a intenção não é punir, né? É mais pedagógica mesmo, é ensinar, relembrar, né? Tudo que a gente já sabe, né? Um ano, né, Thalita, vivendo nessa pandemia, as pessoas não podem esquecer das medidas que devem ser tomadas. Exato. Então, outro ponto também que vai, assim, não é nenhuma mudança, mas assim, que passa, né? Antigamente era só recomendado o uso da máscara em espaços públicos, né? Hoje, após a edição de um novo decreto, ela vai passar a ser obrigatória. Então, na rua vai ser obrigatório o uso da máscara. Vai no espelho d'água, é obrigado a usar a máscara. Vai fazer caminhada, é obrigado a usar a máscara, né? Então, esse também é uma das mudanças que vão acontecer. E após aí feito todas as deliberações, após feita aí todas as pontuações, né?
com relação a essas novas medidas. Os secretários municipais se comprometeram a repassar tudo que foi discutido no comitê com o prefeito Michael Queiroz, que vai então deliberar se de fato quais medidas, né, efetivamente vão ocorrer ou não. Eu, como disse, acompanhei essa reunião, conversei com o procurador do município, o Dr. Marcelo Facim, e ele faz aí um resumo, né, para a gente a respeito desse assunto. Já temos o áudio? Não está aí no jeito? Eu vou te encaminhar, Alex, então. Tivemos um pequeno problema mas eu vou aqui. Eu vou te encaminhar para a gente aqui soltar para os nossos ouvintes, porque o Dr. Marcelo ele faz um resumo de como que foi essa reunião, né, também aí dos pontos que a Prefeitura Municipal tem que pontuar com o prefeito e quais medidas, né? O prefeito ontem estava em Campo Grande, não participou da reunião, e aí eles ficaram de passar essas medidas para o prefeito para saber de fato o que vai ocorrer, quais serão esses novos decretos, né? E como eu estava dizendo, também foi discutido a questão das academias, a questão da feira livre, né? Onde, assim, o ponto principal, né, é que está faltando fiscalização, né? Foi falado da questão das conveniências também, né? Onde os jovens estão aí, onde tem sido registrado um volume maior de aglomeração, descumprimento do toque de recolher, e a Polícia Militar, juntamente com o pessoal do Comitê, Polícia Civil, entendeu que fazendo essa união, né? Como foi feita aí no ano passado várias operações, talvez eles consigam não inibir a presença das pessoas nas ruas, né? Não é a intenção inibir fora do horário do toque de recolher, é claro, mas que sim, essas pessoas cumpram as medidas de biossegurança. Então, agora sim, nós podemos acompanhar o Dr. Marcelo? Então, vamos ouvir o que ele disse. Vou falar com o Dr. Marcelo Facim, ele que é procurador do município. Doutor, faz um resumo para a gente dessa reunião do comitê, né? A grande preocupação, inclusive com manifestação dos empresários, era com medo, né, do lockdown, do fechamento total do comércio em Paranaíba. Eu queria que o senhor falasse qual que foi a decisão do comitê com relação a isso. Bom dia. Bom dia, Thalita. Deliberamos, conversamos, trocamos muitas opiniões, cada um pôs o seu ponto de vista. Havia uma preocupação muito grande com o pessoal do comércio com relação a lockdown. Não vai haver lockdown. Todos nós concordamos em manter o horário de toque de recolher, que vai continuar das 22 às 5. Observando a fase do município. Se o município estiver na fase vermelha, vai acompanhar sempre o estado. Se passar para a fase laranja, vai haver aí uma observância no que o estado determinar. Outra decisão importante, e que essa eu acho que é o que mais importa hoje, é o uso de máscara, que não estava sendo só recomendado para as vias públicas, mas deliberamos hoje, e até há uma norma, uma lei federal que obriga o uso de máscara em vias públicas. Então esse é o ponto principal aí, que vamos intensificar as fiscalizações, tanto no comércio como nesse ponto das máscaras, é o uso obrigatório também nas vias públicas. Ninguém pode se abster disso. E acho que todo mundo foi unânime com relação à fiscalização, né? Todos os setores aqui representados falaram dessa questão da importância de intensificar a fiscalização do cumprimento de todas essas regras. Isso também ficou decidido aqui, inclusive em parceria com a Vigilância Sanitária, Polícia Civil e Polícia Militar. Isso, nós vamos sentar entre hoje e amanhã, aumentar o número de fiscais, e esse pessoal vai estar na rua, vão entender o uso de máscara, que não estava sendo só recomendado para as vias públicas, mas deliberamos hoje, e até há uma norma, uma lei federal que obriga o uso de máscara em vias públicas. Então esse é o ponto principal aí, que vamos intensificar as fiscalizações, tanto no comércio como nesse ponto das máscaras, é o uso obrigatório também nas vias públicas. Ninguém pode se abster disso.
E acho que todo mundo foi unânime com relação à fiscalização, né? Todos os setores aqui representados falaram dessa questão da importância de intensificar a fiscalização do cumprimento de todas essas regras. Isso também ficou decidido aqui, inclusive em parceria com a Vigilância Sanitária, Polícia Civil e Polícia Militar. Isso, nós vamos sentar entre hoje e amanhã, aumentar o número de fiscais e esse pessoal vai estar na rua, vão intensificar os estabelecimentos, principalmente no que há a reclamação maior, as conveniências, e os bares. Há muitas denúncias com relação a esses estabelecimentos e a fiscalização vai aumentar, inclusive com o apoio da Polícia Militar, e da Polícia Rodoviária Federal. Até o promotor presente na reunião se comprometeu também a nos ajudar para que possamos aí conscientizar. O objetivo não é chegar no estabelecimento e aplicar multa, nada. É conscientizar para que a gente possa ter uma melhoria com relação à disseminação desse vírus. É importante a gente destacar que muitas vezes o comerciante, o dono dessa conveniência, até está cumprindo as regras, né? Mas as pessoas que ficam ali em frente, que ficam aí nos espaços públicos, né? Acabam não cumprindo essas regras de distanciamento, de uso de máscaras, né? Isso que é importante também ter a fiscalização nesse sentido. Acho que todo cidadão, todo munícipe aqui de Paranaíba tem consciência do que tem que ser feito. Usar a máscara, o álcool em gel é importante. Então, sim, que a pessoa ponha a mão na consciência e faça o uso da máscara e do álcool e que não aglomere, porque a aglomeração é um ponto crucial aí para a disseminação, que o vírus aí circule rapidamente. Mais uma informação? Somente isso, e aí entre hoje e amanhã vai ser publicado o novo decreto. Bom, quem também participou dessa reunião foi o diretor do Departamento de Vigilância Sanitária, o Gilson Luiz Piva Filho, e ele fala um pouco para a gente a respeito dessa questão da fiscalização, né? Como que a Vigilância Sanitária aí pretende repassar essa informação para o prefeito de intensificar a fiscalização, essa questão das notificações no comércio local. Vou falar com o Gilson Luiz Piva Filho, ele que é diretor do Departamento da Vigilância Sanitária em Paranaíba. Gilson, eu queria que você falasse um pouco para a gente a respeito da reunião do comitê na tarde dessa segunda-feira, né? Acho que todo mundo divergiu em alguns pontos, mas foi unânime com relação à fiscalização do cumprimento das normas vigentes aqui no município de Paranaíba. Com relação a isso, a vigilância, quando intensifica o trabalho, é criticada, quando não tem, também é criticada, né? A partir de agora, qual que vai ser o trabalho de vocês? Então, Thalita, como você disse, a nossa reunião teve bons frutos. Eu acho que todos aqui, ou a maioria, falou a mesma língua, né? E todos estão imbuídos em quê? Em fazer valer um decreto no município que respeite os comerciantes, né? Que eles não são culpados dos casos que vem aumentando no município de Covid. E dessa forma a vigilância vai continuar trabalhando com as notificações dos estabelecimentos. Incansável do ano passado aqui o número de notificação que nós já realizamos. Tem comerciante que já está cansado de ver a gente dentro dos estabelecimentos, porque ele sabe que a gente está ali para orientar. E o número de autuações nossa é muito pouco. Então, assim, a pessoa, eu peço para que a população não jogue pedra na vigilância sanitária. Nós estamos aqui para tentar fazer valer um decreto, né, da melhor forma possível, para que nós não façamos da forma que o nosso estado vizinho está fazendo, lockdown, e isso daí prejudicaria muito o nosso município. Então, a população tem que ter a consciência e tem que ajudar. Vigilância sanitária somos todos nós. A vigilância pede que a população continue respeitando o uso da máscara dentro de locais fechados. Isso é comprovado, a eficácia, distanciamento entre as pessoas, tudo o que já foi falado durante o ano passado até hoje. Então, nós esperamos que com esse novo decreto
venha a fazer valer, principalmente com relação ao toque de recolher e às aglomerações que estão acontecendo por jovens que deveriam de estar nas escolas, porém não estão porque há uma preocupação dentro das escolas, dos professores e diretores em retornar e haver um aumento do número de casos, porém esses adolescentes não estão na escola, mas estão na rua consumindo bebida alcoólica e se aglomerando. Esse daí é o ponto-chave no nosso município, onde a gente vai focar mais nas fiscalizações e, em último caso, nós vamos autuar e vamos fazer o fechamento de estabelecimentos que estiver aglomerando pessoas. Só é importante a gente ressaltar, como você explicou aqui, a diferença da notificação para a autuação, né? A notificação ela tem um caráter mais pedagógico. Exatamente. A notificação é para falar para a pessoa, ó, você não pode fazer isso, isso e isso. Por quê? Porque tem um decreto que fala que não pode fazer isso, isso e isso, tá bom? Então você está ciente por escrito de que você não pode fazer isso. Se por acaso, essa é a notificação, se por acaso a pessoa insiste em cometer o erro, né, sabendo que ela foi notificada por escrito, pode vir uma denúncia desse estabelecimento e aí, uma vez que ele já foi notificado por escrito, não tem o porquê ele questionar que ele não foi avisado pelo poder público. Ele já foi avisado, ele já inclusive assinou o documento. Então ele vai ser autuado. Então essa é a diferença de notificação e autuação. A autuação já envolve infração sanitária e pagamento de multa. E no caso desses descumprimentos, né, a população pode fazer denúncia, como estava sendo feito aí no ano passado? O número continua o mesmo? Como que pode ser feito esse procedimento? Por hora, o número de denúncia continua o mesmo, 998981050. Nós estamos atendendo ele até às 17 horas, por conta de que a vigilância não estava trabalhando com plantões até às 22. A partir do momento que esse decreto fazer valer e que a vigilância sanitária, junto com a polícia militar e a polícia civil, for acionada para fazer os plantões até as 22 horas, aí o celular vai ficar ligado até as 22 horas. Mas por hora ele está funcionando só até as 17 horas para denúncias. A gente pede para que a pessoa encaminhe preferencialmente denúncia via WhatsApp. Por quê? Porque ela fica registrada no celular, pode ser fora desse horário, que no outro dia a gente vai apurar essa denúncia.